Olá pessoal, estamos mais uma vez no ar com o nosso Faraway, nosso canal, nossa comunidade aqui na Austrália. Então você que está aí procurando sobre intercâmbio, que está procurando sobre cidadania australiana, esse é o seu canal, nosso Faraway com Marcelo Luzardo. Se inscreve aí no canal, compartilha, fala para os amigos, está imperdível. Acabamos de gravar o programa em espanhol, agora estamos gravando com o hiper mega. Hoje estou com um mega convidado aí para vocês, pessoal, tá? Ele que está aqui da Greenwich College, Flávio. Obrigado pelo convite, Marcelo. É um prazer participar. Vamos compartilhar aí um pouco de informação com a galera. Que coisa boa, eu conheci o Flávio no Brasil, né? Trabalhando lá na Greenwich. E ele esteve no nosso Open Day, né? Que a gente, no ano passado, a Expert, que é nossa sponsor, nossa patrocinadora, abriu no Brasil 3 oficinas, uma em Porto Alegre, outra em São Paulo e outra em Fortaleza. Então a gente está nas 3 regiões. Mas vamos falar um pouquinho de você, né? Da sua história, da sua relação com intercâmbio, da sua relação com educação internacional, né, Flávio? Conta aí pra galera do Brasil que eles estão aí acompanhando e com certeza vão gostar muito da tua trajetória. Bom, eu não poderia falar de outra maneira e sem exageros, literalmente o intercâmbio transformou a minha vida, né? Eu vejo até comparado com os meus amigos de infância que ficaram no Brasil e tomaram outros rumos, são rumos bem diferentes, né? Então, o intercâmbio ele começou para mim, né, a pesquisa quando eu estava ali com 21 anos de idade, eu estava na faculdade no Brasil, eu fazia jornalismo na época, então eu sabia que o inglês seria muito importante, e eu tinha um dos meus melhores amigos morando aqui na Austrália, e ele sempre falava o quanto a Austrália era um país, né, maravilhoso, muito bom para se morar, qualidade de vida, segurança. E ele acabou me convencendo a trancar a faculdade no Brasil e vir para cá para estudar 4 meses de inglês, né, 5 meses de visto. Só que eu fiquei muito mais tempo que isso, né, no começo. Eu acabei não voltando para o Brasil, acabei estendendo o meu visto aqui na Austrália durante quase 8 anos no total. 8 anos? Exato, Nossa. era para ficar só 5 meses e Mas acabei você estendendo veio, pra olha aí 8 pessoal, o anos. pessoal que está pensando em vir para a Austrália, por isso que é muito importante você contar com um especialista, que nem a gente é, né, para te dar todo o suporte, né? Geralmente as pessoas vêm para cá, se apaixonam pela Austrália, vêm com 5 meses de inglês, que nem o Flavião, 5 meses mais as férias, Mais as férias, e aí exato. tu acabou, gostou Estendendo. da cidade. Que cidade tu veio? Eu fui para Sydney a Sydney. primeira vez Ok. e eu lembro que essa decisão de estender o visto foi tomada no primeiro dia. E vi que tudo aquilo que me falaram, né, do Brasil, que o meu amigo tinha falado, era realmente verdade. Eu pude sentir isso no primeiro dia, andando pelas ruas de Sydney. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui só 5 meses, né? Com certeza eu vou renovar. E aí eu renovei para fazer alguns outros cursos técnicos, né? E fui ficando aqui na Austrália, trabalhando, desenvolvendo meu inglês. E no final das contas deu um total aí de quase 8 anos morando em Sydney como estudante internacional e passando por todos os níveis educacionais na Austrália. No princípio a intenção era só aprender o inglês, né, para ter a fluência da língua, mas eu acabei adquirindo outros conhecimentos também, né, em cursos técnicos que eu fiz de liderança, de gerenciamento de projetos. E conforme o inglês foi melhorando, os meus sonhos foram ficando cada vez maiores também por aqui, né? Exatamente, isso é muito importante, pessoal. Você saber que você pode vir para cá com um pacote de inglês. E aqui na Austrália a gente tem assessoria em todas as cidades australianas para te atender, tá? Estamos em todas as cidades. E aqui você pode estender o seu visto, né? Estendendo o seu visto, você Sim. pode fazer, como o Flávio falou, você tem os certificados. Dos certificados você vai para Diplomas, Advanced Diploma. Advanced Diploma, Graduate Diploma. Tu Graduate chegou aí Diploma. a Bachelor e... Eu fui Foi? justamente, foi um dos, o meu primeiro sonho, digamos assim, era realmente ter uma fluência na língua. Eu lembro que no começo, conforme eu fui desenvolvendo, eu também fui percebendo que era difícil perder até o sotaque, perder as manias, né, que a gente tem do português, de também ficar traduzindo. Então me incomodava um pouco quando as pessoas conseguiam identificar no meu sotaque que eu não era daqui. Eu falava, não, preciso mudar isso, né? Então eu fui tentando lapidar o meu inglês cada vez mais.
conforme eu fui fazendo... Chegou a fazer aqueles cursos que tem uns cursos de pronúncia? Pronúncia. Sim, curso inclusive que a Greenwich College oferece, né? Curso de pronúncia em contexto, que é um curso de 4 semanas, que é muito interessante, justamente para você poder perder algumas manias que a gente tem, né? A maneira como a gente pronuncia as palavras. Eu lembro que um dos meus primeiros professores de inglês, ele explicou que aprender uma outra língua é como ir na academia, né? E todo mundo falou, como assim ir na academia, né? E aí ele explicou, ele falou, quando você fala uma outra língua que não a sua língua materna, você usa outros músculos do seu rosto, né? E você tem que desenvolver isso. E, inclusive a língua, né? Que a língua em si, Sim. que é usada, por exemplo, no som do TH, né? No inglês, que os latinos geralmente reproduzem com o som de T, né? A língua é um músculo, então você tem que meio que domar a língua também para ela fazer o movimento correto para o som sair correto. Então eu fui lapidando, né? A maneira como eu falava, literalmente, descaradamente copiando os australianos, copiando as expressões, a maneira de falar, os sons, e fui aprendendo conforme fui fazendo os cursos técnicos, trabalhando, até que um dia uma amiga me convidou para ir assistir uma aula dela na Universidade de Sydney. E era uma aula sobre legislações internacionais, direitos humanos internacionais. E aí foi um outro choque também, porque entrando na Universidade de Sydney, entrando na sala de aula, parecia literalmente que eu estava num filme, né? Porque aquelas salas realmente que aparecem em filmes gigantescas, com 200 alunos, toda a estrutura, e uma universidade pública, né? Sim. Aqui na Austrália. Sim. Então, aquilo ali me surpreendeu e ali brotou o desejo de também fazer uma faculdade, e foi o que eu fiz depois dos cursos técnicos. Eu fiz um bacharelado de artes lá em Sydney. Duas coisas que eu acho que você falou. Uma é essa questão da língua, né? A importância, né, da gente dominar o inglês. Sim. E geralmente, no meu caso, eu vim zero inglês. Zero inglês também. Tu veio zero inglês também? Eu vim com inglês, assim, eu tive um pouco na escola, mas eu nunca fiz cursos fora da escola. Sim. Então, quando eu cheguei, eu fiz o teste de inglês, eu entrei no nível pré-intermediário. Ah, ok. No meu caso, não. No meu caso foi beginner do beginner. Beginner, iniciante total. The books is on the table. Depois eu conto no programa do Sou Paraguai como que eu consegui fazer o IELTS, o PTI, para conseguir minha cidadania australiana. E, gente, no caso do que o Flávio falou, que é muito importante, é um músculo, né? Quando você aprende uma nova língua também, tem várias pesquisas que comprovam que atrás até questões de Alzheimer e tudo mais, exatamente. né? É um processo de você aprendizado. Você usa outras realmente. áreas do cérebro, isso é muito bacana. Além disso, outra coisa importante que o Flávio comentou é viver a experiência da Austrália, né? Exato. Então, primeiro, o que mais te impressionou, né, naquela tua chegada na Austrália? Né? Você já falou aqui da universidade, da sala de aula, né? Mas, básico, o que te apaixonou, que tu já disse no primeiro dia, eu quero ficar aqui? Olha, eu acho que a principal coisa foi a similaridade do país, né? Da geografia do país, das belezas naturais com o Brasil. Sim. Né? Então, assim, tem realmente muitas praias bonitas, belíssimas aqui na Austrália. Mas o que mais me impressionou foi a organização deles, né? Não é à toa que a gente brinca, né, dentro da indústria, que a Austrália é o Brasil que deu certo, né? Sim. Eu acho que é muito nesse sentido, né, de você ver as instituições públicas, a organização que a cidade oferece para você, que acaba impactando diretamente na sua qualidade de vida. Sim. Então eu comecei a perceber que tudo era muito fácil aqui, né? O que é o oposto do que a gente muitas vezes tem como experiência no Brasil, né? Então, pegar um ônibus para ir trabalhar no Brasil pode ser, em São Paulo principalmente, pode ser muito complicado, né? Aqui eu percebi no meu primeiro visto estudando inglês, e aí na segunda semana eu já consegui um primeiro emprego, eu percebi que eu conseguia combinar estudo, lazer e trabalho no mesmo dia sem ter sacrifício algum, né? Então eu ia para a escola de manhã, trabalhava à noite das 6 às 10, eu morava perto de Bondi Beach, eu estudava em Bondi, então eu ia para a escola, saía da escola às 3, tinha um gap ali de 3 horas, eu descia para a praia, já ia da praia, eu ia direto para a City, pegava um ônibus ali, 25 minutos estava na City, trabalhava até às 10, voltava para casa.
sendo que isso é praticamente impossível de se fazer em São Paulo. E quando você consegue fazer, o lazer que a gente inclui no dia é conseguir ir na academia, por 1 horinha, 2 horinhas no máximo. Então, isso me atraiu muito, essa organização, mas eu acho que um outro fator também é o próprio australiano, né? A cultura australiana e como o povo aqui é formado. Eu, nas minhas apresentações sobre a Austrália, eu geralmente comento que a minha visão é que a Austrália é o Brasil novo, é o Brasil novinho, nos primeiros anos de idade. A Austrália tem um pouco mais aí de 200 anos desde a colonização, né, da descoberta pelos ingleses, né, e o Brasil tem mais de 500 anos, então é como se a Austrália estivesse dando os primeiros passos, né, e aí você vê o povo, como o povo é formado. Ele é formado por nós, né? Latinos, europeus, asiáticos, é um povo com várias comunidades, né? E isso é muito acolhedor também. A Austrália é multicultural, né? Você que está vindo para a Austrália, você vai se deparar aqui com culturas diversas, exato, né? Do mundo inteiro, né? E isso é verdade. Uma das coisas que para mim me chamou também muita atenção foi a questão de que aqui você tem um direito e você recebe. Sim. Você tem tudo preto no branco. Mesmo como estudante internacional, sem ser cidadão. Mesmo como estudante internacional, sem ser cidadão, tudo é escrito. A educação do povo é algo impressionante. Né, de eu chegar a perder carteira e a pessoa com dinheiro, com tudo, a pessoa vai bater na tua porta para te entregar a carteira. Eu tenho, me veio 2 ideias aqui agora na cabeça, 2 lembranças. Uma é com relação a isso que você falou. Eu trabalhei durante 5 anos como concierge num shopping no centro de Sydney. E era muito comum as pessoas virem trazer coisas. O pessoal esqueceu o celular no banheiro. E assim, era quase todos os dias alguém vinha trazer um iPhone de última geração. Fui no banheiro, alguém esqueceu no banheiro. Mas o que me chamou muita atenção mesmo foi o dia que alguém veio com dinheiro. Vive e falou, olha, eu encontrei esse dinheiro aqui. Eu falei, mas como assim você encontrou esse dinheiro, né? E o brasileiro dentro de mim estava perguntando, como assim você está devolvendo dinheiro, né? Claro. A pessoa foi tirar dinheiro no caixa eletrônico dentro do shopping. Ela estava na fila, tinha uma pessoa no caixa eletrônico falando no telefone, provavelmente muito distraída, esqueceu de tirar o dinheiro do caixa eletrônico e ela era a próxima pessoa. O que ela fez? Ela foi lá, pegou o dinheiro, entregou pra gente colocar no Achados e Perdidos, e foi lá e sacou o dinheiro dela. E a pessoa pode voltar lá, vai lá e pede pro concierge, e aí a gente só pediu as identificações, olhou nas câmeras, tudo, era a pessoa, a gente devolveu o dinheiro pra pessoa. Né? Isso realmente impressiona. Impressiona muito a mesmo. Questão de você, outra coisa, Flávio, que você falou, é ter acesso ao lazer, ao trabalho, à educação, né? E você não tem que fazer aquele esforço que a gente, por exemplo, para ter coisas no Brasil, eu lembro, comprar um celular de última tecnologia, né? Aqui as pessoas realmente têm acesso a um celular, a um computador. A maneira como eu geralmente exponho isso para realmente as pessoas no Brasil terem a impressão correta do que é a segunda coisa que eu ia falar, é a diferença entre público e privado. Sim. Porque no Brasil a gente tem a clara percepção de que tudo que é privado tende a ser melhor do que o público. E quando eu cheguei aqui, depois de um tempo aqui, eu comecei a mudar essa percepção. Sim. Porque a gente percebe que o público muitas vezes é melhor do que o privado. Com certeza. Então, por exemplo, nos primeiros meses de aula eu já estava trabalhando, né, com esse emprego, eu dependia do ônibus para chegar até a City. E aí um dia eu cheguei de manhã na escola, a professora falou, não sei se vocês viram o noticiário hoje pela manhã, mas amanhã vai ter greve de ônibus. Aí eu falei, puxa, né? Eu pensei com um brasileiro. Eu fugindo das greves no Brasil e cheguei aqui, vai ter greve de ônibus, né? Então eu comecei a pensar assim e tal, e a professora viu que eu tinha ficado um pouco consternado, né? Ela falou, Flávio, tá tudo bem? Eu dei a notícia, você ficou meio assim? Eu falei, não, é porque eu tenho que trabalhar, né? Então agora eu vou ter que andar, ter que sair mais cedo de casa para andar até a estação de trem, para pegar o trem. Aí ela virou para mim e falou assim, não, mas os ônibus não param de circular. Eu falei, como assim não param de circular? Que greve é essa, né? Ela falou, não, eles só não cobram a passagem. Eu falei, como assim? E foi exatamente isso. O ônibus chegou no mesmo horário que eu pegava sempre. Sim. A catraca, na época, ainda era o bilhete que você colocava na catraca, estava bloqueada. Sim. E aí eu não precisei pagar a passagem aquele dia. Sim.
E aí eu sempre trago essa curiosidade para os brasileiros, para eles entenderem exatamente porque... Cultura. Quanto tempo demora essa greve? Sim. Um dia. Um dia. Né? Porque assim, o ônibus está rodando, as pessoas estão trabalhando, o combustível está sendo usado, o governo senta e negocia com os trabalhadores. A responsabilidade do governo, porque para eles aquilo ali tem que resolver. Tem que resolver. É essencial, porque não está sendo cobrada a passagem. Com certeza. E isso me chocou muito, assim, foi um choque bacana. E até para estender um pouco na questão do inglês, como a gente está falando um pouco dos aspectos culturais do australiano, é muito importante as pessoas terem a consciência de que aprender a língua não é só aprender a língua em si. A língua é só uma parte da cultura. Né? Quando você se abre, né, você vem com a mente aberta para aprender outras coisas, outras maneiras de ver o mundo, outras maneiras de se comportar, a língua também vai acompanhando. Parece que você consegue também... se misturar mais com os próprios australianos, aqueles nascidos aqui, quando você se abre, né? E aí você também acaba desenvolvendo a língua em si, porque você está aberto para outras maneiras de pensar, outras maneiras de se comportar também. Todas as pessoas que eu entrevisto, que eu converso, né? Tantas pessoas que estão aqui e ficaram como cidadão, ou que voltaram, como é o caso de algumas pessoas que trabalham com a gente lá no Brasil. Eles disseram, eu era uma pessoa antes e uma pessoa depois do meu intercâmbio. Total. Com certeza. Né? Completamente. Porque você não é só aprender uma língua, né? Que aí você volta e seus familiares, seus amigos falam, nossa, você está diferente. Exatamente. Porque eu penso diferente hoje em dia, né? Com certeza. Essa mudança de pensamento acontece muito aqui na Austrália. E é porque a cultura é diferente, você tem que se adaptar, né? Hoje em dia aqui... É um país super organizado, que você falou. Você anda na rua, por exemplo, tem sinalização para cego, para surdo, né? As pessoas muito inclusivo, né? Tem tudo inclusivo. E eu tenho uns vídeos que vai sair no nosso Faraway mostrando justamente isso. Você vai atravessar o sinal, tem um sinal sonoro, né? Para que as pessoas que são cegas saber que elas podem atravessar. Né? Tem sinalização no chão, né? Você pode andar com cadeira de roda. As pessoas usam esses carrinhos eletrônicos, né? Muito famoso aqui. E uma coisa que o Flávio também falou que é espetacular, o público aqui funciona. Sim. Tanto que minha filha ela vai para um colégio público e a gente paga $300 por ano. Por ano. Nada, né? Isso inclui tudo. Tá? Inclui material, uniforme, passeio. E a escola é excelente. Tem aula de natação, tem aula de música, né? O impacto que tem, né, na criança, né? Que tem com a criança. Eu sou muito interessado em tudo isso, né? Na faculdade eu fiz o bacharelado de artes com double major em filosofia e relações internacionais. Então, relações internacionais me ajuda muito no trabalho hoje em dia, né? Para entender como o mundo funciona. A gente trabalha com vários países e tal. Mas a filosofia me leva para um lado realmente de olhar a sociedade aqui e ver o porquê que eles são do jeito que são, por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. E é claro que a educação tem um papel assim fundamental, né? Porque é uma educação de qualidade que a sua filha está recebendo agora, que daqui a 20 anos vai formar uma cidadã que vai seguir os moldes da sociedade aqui. E Flávio, né? Digo mais, né? Ela teve um problema de nascimento, nasceu com 1,2 kg, 1,3 kg. E é impressionante, né? O governo ele tem um programa específico para isso. Específico para ela. Já automaticamente o governo dá $30, $40 mil para gastar com ela. Tipo assim, vocês podem usar isso aqui em aulas de extracurriculares para ela se desenvolver. Olha a inteligência dessa cultura. Quer dizer, investe na criança quando é pequena para não ser um adulto problemático no futuro. Né? Exatamente. Essa correlação, né, do que é a sociedade hoje em dia, os adultos, né, da sociedade, o workforce, né, o pessoal que está na frente de trabalho aqui com a educação é muito real. Eu me lembrei aqui agora de um outro exemplo. Eu morei antes de voltar para o Brasil, eu morei com uma colega australiana que trabalhava comigo no shopping, inclusive,
E como eu estava na faculdade, né, estudando filosofia, política, relações internacionais, sim, eu adorava acompanhar, né, o parlamento aqui australiano e tal, então eu estava sempre assistindo, e toda semana tem o Question Time, né, no parlamento aqui, que é uma troca de perguntas entre governo, né, situação e oposição. Ela não gostava muito de conversas políticas, assim, sobre política, filosofia e tal. Mas toda semana, enquanto ela estava limpando a casa, ela tinha o hábito de ligar a televisão e deixar a televisão com volume alto para ela ficar ouvindo o que eles estavam debatendo no parlamento. Isso na época ela devia ter uns 24, 25 anos de idade, ou seja, uma jovem, né, que não tem interesse em política. Sim. Esse é um jovem cidadão australiano que não tem interesse em política, mas que acompanha o que está acontecendo no país, ou seja, até um interesse, né? Tudo bem, você pode não gostar de política, de ler todo dia e tal, mas ela queria saber o que estava acontecendo para ela poder tomar as decisões dela. Então, o nível de consciência cultural e de sociedade aqui é altíssimo também, né? E aí, esses 8 anos que você esteve aqui, fez faculdade de Filosofia e Relações Internacionais. E depois aí tu finalizou e voltou para o Brasil? Aí eu voltei para o Brasil. Okay. Eu voltei para o Brasil e... Mas já trabalhava com educação internacional, com Greenwich? Ou... Não. Eu comecei a trabalhar no Brasil. Simplesmente voltou? Eu voltei, fiquei bem perdido no primeiro ano, até o segundo ano estava bem perdido, porque diga-se de passagem, tá, pessoal? A Austrália, ela é bacana, ela dá oportunidade, mas o planejamento estratégico para quem quer ficar, muitas vezes ele é aquilo que a gente fala no programa. Você tem que ter uma análise SWOT, você tem que analisar você, o seu perfil pessoal, ver quais são as suas fortalezas, ver quais são as oportunidades, traçar um planejamento estratégico se quer ficar. Sim. Porque não é simplesmente dizer, vou ficar e vou fazer o que quiser. Né? Outra coisa, você tem um filho aqui. Você é brasileiro, seu filho é brasileiro. Uhum. Ele não é só porque nasceu aqui. Não é que nem a América, né? Uhum. Na América você tem um filho, ele vira cidadão automaticamente. Exatamente. Né? Então, é diferente. Eu acho a Austrália ela bem, nesse sentido, bem conservadora, né? É bem conservadora, mas era até uma coisa que me incomodava pelos tantos inúmeros vistos que eu apliquei, né, durante esse período. No começo me incomodava muito ter que ficar aplicando. Eu pensava comigo mesmo, mas eu sou um cidadão bom, eu pago meus impostos, eu estou estudando, eu trabalho, eu contribuo para esse país, por que eu tenho que ficar aplicando? Hoje em dia eu entendo mais, né? Por ter estudado relações internacionais, ter estudado o modo de governo deles aqui, eu acabo entendendo que realmente eles são conservadores, mas eu acho que parte dessa belezura que a gente está falando aqui de sociedade australiana vem desse conservadorismo de olhar e falar, olha, você quer ficar aqui? Tudo bem, mas você precisa contribuir. E você faz o passo a passo. Você faz o passo a passo. Então, por exemplo, no meu caso, eu poderia ter escolhido fazer uma faculdade de TI, de contabilidade, alguma coisa que mas fosse... Você foi pela sua paixão. Eu fui na minha paixão. Claro. E eu também não tive uma consulta com o pessoal da Expo. Senão talvez vocês teriam me convencido a fazer alguma coisa diferente. Então aplicou para 485? Eu não consegui aplicar porque o meu primeiro visto foi em 2008. Né? Então tá. 485, para quem não sabe, é o Pós-Graduate Visa, né? Isso, para quem está vindo agora é perfeito, né? Você ganha um visto de trabalho depois da universidade, que você ou do curso técnico, dependendo do curso. Técnico da universidade. Exato. Você pode trabalhar de 2 a 5, até 6 anos agora. Dependendo da especialidade, até 6 anos. Então tem bastante oportunidade. Para o investimento. Exato. Tem um vídeo no nosso Faraway de 2 estudantes que eu trouxe em 2017, que eles contam isso. Que eles fizeram 485 sobre depois. 485 e a partir daí ele fez um bacharel e recuperou todo o dinheiro, hoje está a piar. Sim. Né? Porque ele seguiu a orientação, o plano que a gente passou. Eu olhando para trás assim, não é que eu me arrependo, mas eu sinto que eu precisava também passar por esse retorno ao Brasil para entender exatamente o que tinha acontecido comigo nesses 8 anos aqui. E o retorno para o Brasil foi muito mais difícil do que a chegada aqui. Né? Porque como a gente se transforma aqui, quando a gente está aberto, né, a gente se transforma, você chega no Brasil uma outra pessoa, você reconhece tudo, mas ao mesmo tempo você não reconhece mais nada. Claro. Porque você mudou, não porque as coisas mudaram, porque você mudou. Claro. Então eu tive essa dificuldade de adaptação
E foi aí que eu percebi que a Austrália não saía da minha cabeça. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa relacionada à Austrália.